Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quantos são felizes com Cristo nessa noite? Amém? Oh, glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no tema escolhido pelas irmãs, pela diretoria do conjunto. Livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E vamos ler a partir do verso 7. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que existe a projeção, talvez aqui, não sei. Porém, peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Digam amém. Verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Sente-se adorando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de iniciar a ministração da palavra do Senhor, eu quero gastar alguns minutos aqui, glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Wagner Tadeu Santos Gabi, que é o nosso pastor presidente. Quando falo nosso, porque quando estou ministrando, me considero membro, da igreja. Afinal de contas, eu tenho já uma história com Curitiba, Sempre estamos aqui. Louvando a Deus pela vida do pastor Walter, pastor vice-presidente deste campo de trabalho. Também a sua esposa, a irmã Lúcia. Que Deus abençoe, irmã Lúcia, a tua vida. Também louvando a Deus pela vida do pastor Márcio Vinícius. Muito obrigada, pastor, por nos receber mais uma vez no altar do Senhor. A sua muito digna esposa, a irmã Alessandra. Louvando também a Deus pela vida da nossa irmã Irene Seixas, que é a coordenadora do grupo, e também da Cláudia, que nos convida também, que é tão querida conosco. Cláudia, muito obrigado por todo o carinho que é dispensado a mim e a minha família pela tua vida. Eu quero também louvar a Deus. Fiquei muito surpresa de ver a Vera, coordenadora da Coades, a Vera, ao qual eu nutro uma grande admiração, uma mulher de Deus que tem conduzido a Coades aqui na cidade de Curitiba. E também, irmãos, eu tenho muitos amigos em Curitiba, muitos mesmo. Talvez eu seja até falha aqui, mas eu preciso só agradecer a Deus, falar de algumas pessoas, em especial ao evangelista Dorival e a minha amiga Marisa, Essa mulher linda que sempre me deixa mais linda do que eu já sou. Glória a Deus. E ao Dorival, que sempre nos recebeu aqui em Curitiba. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês grandemente. A Cileia, a Marili, a Selmira, essa família linda, irmãs todas, a Jo, minha amiga que está ali, a Joselita, pastor Gisrael. Meu Deus, são muitas pessoas que nós temos e nutrimos um carinho muito grande. E em especial meu esposo, evangelista Fábio, que está sentado ali com meu filho, que é meu milagre. Ele abriu mão do ministério dele para poder me acompanhar, e eu quero também louvar a Deus pela vida do meu esposo. Queridos, o tema que vocês escolheram é um tema maravilhoso e pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, Keila? Glória a Deus. Ao tempo que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e isso é uma promessa do próprio Jesus. Nós vamos observar que quando Jesus ele está começando o seu ministério terreno, ele vai se batizar, e após ser batizado, ele vai fazer a seleção dos seus discípulos, que se tornariam os seus apóstolos e dariam continuidade ao seu ministério terreno. Nós vamos observar que dentro dos que ele escolhe, ele vai escolher 12. Dentre os 12, ele vai escolher Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Ele vai escolher Lebeu, que é conhecido como Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes. Isto tudo está escrito lá em Mateus capítulo 10, e ele vai fazer menção da escolha de Jesus destes apóstolos ou desses discípulos. Nós vamos observar que dentre os 12 vai haver 3 que sempre vai estar mais perto de Jesus, que seriam Pedro, Tiago e João. Nós vamos observar que esses 3 discípulos vão estar com Jesus em todos os momentos especiais. Porém, existe um que vai ser aquele que vai ser conhecido como o discípulo que Jesus amava. Este é o discípulo, ou o apóstolo João. Nós vamos observar que vai haver pelo menos 6 citações sobre este termo, o discípulo a qual Jesus amava. E está no Evangelho de João, e depois você leia lá na sua casa, capítulo 13, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Aonde ele vai ser considerado o discípulo que Jesus amava, ou aquele que tinha muita intimidade com Jesus. Nós vamos ver que a intimidade dele era tão grande com Jesus, que no capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus inicia uma caminhada de comunicação, de conversa intimista com os seus discípulos, já beirando a sua morte, ou chegando o momento da Páscoa, aonde ele vai se entregar pela humanidade, Jesus começa no capítulo 13, e ele vai falar que um haveria de traí-lo. E quando ele fala isso, Pedro vai olhar para João e vai dizer para João: João, pergunta para Jesus, quem será que vai traí-lo? Quem é que vai traí-lo? Tamanha era a intimidade que João tinha com Jesus. A palavra diz que João era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. E eu gosto muito disso, porque existem algumas pessoas que dizem assim: por que irmão fulano tem tanta intimidade com Jesus? Por que irmão ciclano, Jesus fala tanto com ele? Eu costumo sempre dizer que Jesus gosta de conversar quem conversa com ele. Jesus tem intimidade e relacionamento com quem se relaciona com ele. Se você quer ser um crente, assim como João, tendo uma intimidade maior com Jesus, aleluia, entre no teu quarto, feche a tua porta e fala, se relaciona, conversa com esse Jesus, porque ele está disposto a ter um relacionamento íntimo com você. Basta você querer. Aleluia. Nós vamos observar que este João, este apóstolo, é aquele que vai estar em momentos cruciais do ministério de Jesus. Primeiro, ele vai estar na transfiguração, Mateus 17. Segundo, ele vai estar na ressurreição da filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, 37, quando Jesus coloca todo mundo para fora e diz: só vai entrar Pedro, Tiago e João. Nós vamos observar que no Getsêmani, quando Jesus vai orar, Jesus chama e diz para Pedro, Tiago e João e orar mais com ele. Só que João foi o único que foi até o final com Jesus. Ele foi o único que foi até a cruz com Jesus. No capítulo 19, a partir do verso 25 do Evangelho de João, nós vamos ver que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele vai olhar e vai ver a sua mãe e vai ver a João, e ele vai dizer à sua mãe: olha, mulher, a partir de hoje este homem será teu filho. Olha para João e diz para ele: olha, homem, a partir de hoje esta mulher será a tua mãe. Isso é uma intimidade tão grande, uma credibilidade tão grande. E é esse discípulo que, quando depois que Jesus morre, é assunto ao céu e começa o seu ministério pregando a palavra
do Senhor, a história vai dizer que depois do martírio e da morte de Tiago, João começa a dirigir a igreja cristã de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo, ela está na Ásia Menor, e João começa a dirigir essas igrejas. Só que por causa da pregação do evangelho, João vai ser preso na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, você já sabe, é uma ilha que estava ali disposta a prender e a banir a todos aqueles que eram considerados de alta periculosidade para o governo romano. E nós vamos ver que, segundo alguns historiadores, o imperador Domiciano vai colocá-lo dentro daquela ilha para tentar impedir o crescimento da igreja, e ele vai ficar ali pelo menos 4 anos. E nós vamos observar que é nesse tempo de exílio, é nesse tempo de luta, é nesse tempo de perseguição, é nesse tempo de adversidade, é nesse tempo de prisão que ele vai vivenciar a maior experiência da vida dele. Ele vai vivenciar a maior revelação da vida dele. Irmã Sara, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer a você, meu querido: se você está passando luta, se você está passando prova, se você está como numa ilha, olhando para todos os lados e não consegue ver saída, e não consegue enxergar saída, saiba que do céu está vindo algo grande e algo novo para a tua vida e para a tua história. Toda vez que nós olhamos para a Bíblia e que nós enxergamos alguém passando luta e adversidade, é o momento em que Deus se revela. É por isso que eu digo, esse tempo de adversidade que nós estamos passando é o tempo onde Deus está permitindo fechamentos de porta na terra. É momentos que Deus está permitindo adversidades na terra. Mas se nós pararmos de olhar para as dificuldades, se nós pararmos de olhar para as portas fechadas aqui na terra e começarmos a olhar para o céu, nós enxergaremos um tão grande livramento da parte de Deus para as nossas vidas e viveremos a maior experiência espiritual da igreja na terra. Você crê nisso? A grande questão é que quando começam os momentos de adversidade, a gente tende a sucumbir. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer à igreja de Curitiba e aos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, que é no meio da adversidade, que é no meio do problema, que é no meio da impossibilidade que Deus se revela. Eu vou repetir: é no meio da adversidade, é no meio da impossibilidade, é no meio dos problemas que Deus se revela de maneira gloriosa. Você crê? Porque a Bíblia vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. E quando ele é arrebatado em espírito, ele ouve uma voz. A voz como uma voz de trombeta. E essa voz como voz de trombeta, ela vai dizer: escreve as igrejas que estão na Ásia. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João ouve a voz como som de trombeta, a Bíblia diz que ele vai se virar. Apocalipse capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece.
resplandecente. E quando eu vi, caí a seus pés, como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, ó glória, eu sou o primeiro e último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, ó glória. Ele não vai ver Jesus homem, ele não vai ver Jesus flagelado na cruz, ele não vai ver Jesus ressurreto, mas ele vai ver Jesus glorificado. E é esse Jesus que está aqui nessa noite, o Todo-Poderoso. Será que você consegue levantar essa mão direita que ele te deu para o céu e glorificar a esse Jesus glorificado que está aqui? Eita glória, eu não consigo entender crente que lê Bíblia e vê esse Jesus ressurreto e entender que ele está vivo e não dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele está na igreja, ele está na igreja. Sabe por que ele está na igreja? Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Sabe por que ele está na igreja? Porque a visão era assim, ó. Ele viu que ele estava caminhando no meio dos 7 castiçais. A revelação é muito simples. Ele está caminhando no meio dos 7 castiçais porque ele está dizendo para João: João, você está preso aí dentro e está preocupado com a igreja, né? Sim, Senhor. Só que tem uma coisa, você está preso, eu não. Aleluia. Você está na ilha, eu não. Eu caminho no meio dos 7 castiçais. Eu ainda caminho no meio da igreja. Eu ainda sou dono da minha igreja. Tem gente que está achando que Jesus está alheio à situação da igreja. Só que ele ainda caminha no meio dos 7 castiçais. Ele ainda caminha no meio da igreja. Sabe por quê? Porque ele é dono da igreja. Porque ele comprou essa igreja com sangue, porque ele é soberano, porque ele é poderoso, e é ele que manda, é ele que faz, é ele que desfaz, ele é dono de tudo. Está pensando que a igreja é de A e de B? Não, a igreja ainda é dele. A igreja, irmã Sara, mas por que Jesus não toma as atitudes que tem que tomar? Porque ele chega na hora certa. Oh Jesus, ele chega na hora certa. Ele não chega na hora que você quer, ele não chega na hora que eu quero, ele chega na hora certa. Ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Mas quando ele chega igual ele chegou para João: escreve, para eles saberem que eu ainda estou de olho na igreja. Escreve, para eles entenderem que eu sei quem é a igreja. Tanto que ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Você pensa que se esconde do olhar de Deus? Não, ele sabe tudo. Aleluia. E é muito interessante, porque ele diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja. Olha o tamanho da responsabilidade de João, porque ele não estava somente escrevendo à igreja, ele estava primeiro mandando o recado ao anjo da igreja. E entenda que isso aqui é muito sério, porque Deus vai primeiro falar com o anjo da igreja para depois falar com a igreja. Isso conota uma hierarquia. Para você crente que está sentado aí me olhando e bate no peito e diz assim: pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. A responsabilidade da tua vida está sobre o líder espiritual da igreja. E é por isso que você deve a ele respeito, você deve a ele submissão e você deve a ele obediência. Eita glória. Porque primeiro ele vai falar com o anjo, para depois falar com a igreja. Fala com o anjo. E eu vou dizer algo aqui de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de pessoas que não querem mais compromisso com a igreja, com a sua obra. E um dos refugos é quando o pastor chama e diz assim: olha, eu vi em você um potencial para liderança, eu vi em você um potencial para estar na frente de um trabalho. Aí a ovelha, o subordinado, ou aquele que está
está debaixo da autoridade espiritual, vai olhar e vai dizer: eu vou orar primeiro para Deus confirmar. Se Deus confirmar, eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando. Meu irmão, se Deus já falou com o anjo da igreja, não tem confirmação. Ei, pega no arado, aleluia. É honra servir a Deus, é honra fazer a obra do Senhor, principalmente para nós mulheres. É honra para nós estarmos na frente de trabalho, executando a obra de Deus, porque Ele conhece as nossas obras, Ele sabe o nosso proceder. Então abrace, não precisa confirmação de Deus não, porque Deus já falou com o anjo da igreja. É bíblico isso, aleluia. Mas observe que quando a gente fala de 7 igrejas da Ásia, eu consigo identificar um pouco de cada pessoa, ou uma característica de alguns crentes dessas igrejas nas nossas igrejas hoje. Presta atenção. Nós vamos observar que ele vai chamar e vai falar com Éfeso. Éfeso, a igreja que rejeitou o mal, a igreja que foi paciente, porém havia perdido o primeiro amor. Aleluia. E Deus está dizendo: volta ao primeiro amor. Aleluia. Pérgamo, foram fiéis a Cristo, mesmo diante do martírio, porém toleraram o espírito de Jezabel e a sua perversidade. Aí o que Deus vai falar? Vai chamar ao arrependimento. Eles aceitaram imoralidade, idolatria e heresia. Tiatira, que foi essa que tolerou o espírito de Jezabel, uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha até serviço, mas o espírito de Jezabel e a perversidade dela era tolerado dentro da igreja. E Deus está dizendo: se arrependam. Aleluia. Sardes, uma igreja que tinha alguns fiéis, alguns, eram poucos, mas ainda tinha. Ela tinha o nome de viva, mas na realidade estava morta. Ela tinha nome de viva, mas já tinha morrido há muito tempo. Deus vai chamar o arrependimento e Deus vai dizer: fortaleçam-se vocês que ainda estão firmes, porque eu sou fortaleza para vocês. Vocês entendem que algumas igrejas nossas estão vivenciando alguns termos dessa igreja dessa época? Aleluia. Nós vamos observar que a igreja de Laodiceia, meu Deus, misericórdia, a igreja morna, tu não é quente e nem fria, é morna, vou te vomitar. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, que quando Deus nos dá uma palavra exortativa, ou um pouco mais pesada, porque a nossa geração é a geração que gosta dos cultos de autoajuda, e de que Deus vai fazer, e de que Deus vai operar. Mas quando a gente vem com uma palavra direcionada por Deus, para conserto, para caminho do céu, as pessoas nos olham como assim, admiradas, dizendo: como Deus fala assim? Fala. Ele falou para Laodiceia: vocês são mornos, vocês estão confiando porque vocês acham que vocês têm muito dinheiro, que isso é sinal que eu estou com vocês, mas faz muito tempo que eu não estou no meio de vós. Ei, se arrependam e venham buscar as riquezas que existem na vida espiritual. Aleluia. Para a igreja de Esmirna, ele vai chamar a igreja de Esmirna e vai dizer assim: vocês são aquela igreja que suportou o sofrimento e a pobreza. Não tem nada de ruim na igreja de Esmirna. Porém, a igreja de Filadélfia é a igreja da fidelidade. E eu creio que esse é o objetivo de Cristo nos dias de hoje. É ter a igreja de Filadélfia dentro das nossas igrejas atuais. Só alguns entenderam, os outros não. O objetivo de Cristo, eu tenho certeza, que é ter dentro da igreja dos dias atuais a igreja de Filadélfia.
Porque a Bíblia vai dizer que essa igreja é uma igreja fiel, é uma igreja que suportou, é uma igreja que foi perseverante, é uma igreja que foi, mesmo na pouca força, ela continuou. Ela foi uma igreja fiel que não negou o nome. Ela foi uma igreja diferenciada. E aí Jesus vai olhar e vai dizer: ei, Ele vai fazer 3 advertências no tema que vocês escolheram. 3 advertências. A primeira é: eis que cedo venho. Ele está dizendo, da mesma forma que eu disse aos meus discípulos, lá no capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aí virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia! Ele está dizendo: eis que venho sem demora. Aí você pode olhar para mim, irmã Sara, mas isso aqui já falou mais de 2000 anos. Mas é porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Então pode ser agora. E se for agora, foi sem demora. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão aí dizendo assim: Jesus, não volta agora não. Eu quero concluir a faculdade, eu quero casar, eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ver os meus netos, eu quero ver isso, eu quero fazer aquilo. Aí se Jesus volta agora, Ele veio logo, não é isso? Então é isso que Ele está dizendo: eis que venho sem demora. Segunda advertência que Ele vai fazer: guarda o que tens. Guarda o que tens. Terceira advertência que Ele vai fazer: para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Ou seja, você tem algo. Esse algo, se você não cuidar, existe uma promessa para você. Você já tem algo que está prometido, que é a coroa. E se você não cuidar daquilo que você tem, você não vai alcançar aquilo que já está prometido a você. Ou seja, aqui cai por terra esse evangelho fraco que nós ouvimos aí fora, que uma vez aceitando Jesus está tudo certo, que eu vou para o céu. Não, a Bíblia está dizendo: se eu não guardar aquilo que eu tenho, eu não vou receber a coroa que já me é de direito. Ou seja, está garantida, mas depende de mim exclusivamente. Olha a responsabilidade do crente. Olha a responsabilidade do crente. Você quer coroa? Quer? Então você vai ter que guardar o que você tem. Foi vocês que escolheram o tema. Você quer coroa? Então você vai ter que guardar o que você tem. E o que você tem? O texto está dizendo. Vamos para o texto? O texto está dizendo, verso 8, parte B do texto. Ele vai dizer assim, ó: aleluia, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Primeira coisa que você tem se chama perseverança. Porque tendo pouca força, isso se chama perseverança. O que você tem? Fale aí: perseverança. E você olha para mim e fala: irmã Sara, mas como pode alguém perseverar sendo fraco? Porque pouca força aqui dá conotação de fraqueza. Só que aqui, o que o escritor, o que Jesus está querendo dizer para nós é que não precisa ser forte, precisa ser resistente. Não precisa ser forte, precisa, eu quero que você guarde isso, precisa ser resistente. E eu vou explicar. Porque eu sou casada com um profissional de educação física, e meu marido sempre fala: força é aquele que suporta uma carga física ou emocional por um curto período de tempo. Força
é quem consegue aguentar uma carga física ou emocional por um curto período de tempo. Resistência é para aquele que não é tão forte, mas ele resiste, aleluia. Ele tem condição física e emocional para suportar uma situação de adversidade por um longo período de tempo. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você: você não precisa ser forte, você precisa ser resistente, porque quem é resistente é igual aqueles atletas que correm, é igual aqueles atletas que estão se preparando para uma maratona. Aquele que corre uma pequena distância, você pode observar, ele tem pernas fortes, ele é grande, ele pode até ser grande, ele corre 250 metros, não sei quantos metros precisamente, é muito rápido, e quando ele termina, ele está exaustivo, cansado. Por quê? Porque ele não tem resistência, mas ele tem forças nas pernas para correr. Mas aquele que é resistente é igual aqueles quenianos que vêm correr a São Silvestre. Os bichinhos são magrinhos, os bichinhos você olha, você diz não vai conseguir, mas eles correm, chegam na frente dos brasileiros. Por quê? Porque eles vivem em um local aonde as coisas não são tão fáceis, e eles aprendem a conviver em terrenos que têm adversidades, e por isso eles adquirem resistência. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu sinto Deus aqui nessa noite: essa tribulação está trazendo resistência a você. Para quê? Para suportar o longo período de adversidade que você vai passar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Quem quer resistência? A partir de hoje, mude a tua oração. Você olha para a irmã Joaquina e você vê ela e você diz assim: meu Deus, como é que ela aguenta? Ela é tão fraquinha, às vezes magrinha, às vezes enferma, às vezes doente, mas está ali na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela não pode ser forte, mas ela é resistente. Sabe o que Jesus está falando à igreja de Filadélfia? Porque tendo pouca força, vocês não se ativeram apenas à força, mas vocês olharam que não precisa ter muita força, mas precisa ter resistência, e vocês resistiram. Deixa eu profetizar, porque eu também sou profeta de Deus. Você levanta a tua mão direita, porque eu quero profetizar resistência para a tua vida nessa noite. Guarde essa resistência, seja resistente, para que você não perca a tua coroa da glória a Deus. Irmã Sara, e como é que eu vou ter resistência? Porque nós vamos observar que o atleta, para ele ter resistência, ele precisa se alimentar bem. Pão, água, carboidrato, proteína, água. E como é que é o crente espiritualmente? É o que você está fazendo aqui hoje. Você está criando resistência. Vou repetir, gente. Vocês estão criando resistência. Vocês estão criando resistência. Porque o pão, o alimento é a palavra. Vocês estão sendo forjados nessa palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: é bom profecia? É bom sentir o poder de Deus? Eu sou pentecostal, nasci na Assembleia de Deus no ano de 1990, no dia 12 de janeiro, fui batizada com o Espírito Santo 3 meses depois, passei 3 dias falando em mistério, cheia de Deus, e até hoje já deu para perceber que eu não sou muito quieta, eu gosto de dar glória, eu gosto de falar em mistério, só que o que alimenta, o que edifica, o que dá sustância, o que nos faz ficar resistentes é a leitura dessa palavra diariamente, e o joelho no chão na oração, e o Espírito Santo que nos enche, que nos renova, que nos fortalece e que nos ajuda. Aleluia, aleluia. Guarda o que você tem. É pouca força? Diga, é resistência.
Olha para o irmão, seja profeta na vida dele. Dá para falar, está de máscara. Diz para ele assim: guarda a resistência. Não importa se você está fraco, não. É na fraqueza que Deus se manifesta. Aleluia. É na tua fraqueza, porque é a resistência que tem em você. Olha o que o verso 8 vai continuar dizendo: que eles tinham que guardar. Tendo pouca força. Segundo, guardastes a minha palavra. Você precisa guardar essa palavra no teu coração. Foram 2 dias de festa, sim ou não? Só que quando acabar essa festa, aliás, a festa ela não termina hoje, ela começa amanhã, né? Vocês estão aqui se alimentando, se fortalecendo, criando resistência para amanhã sair ali fora e dizer que Jesus é soberano, que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, que Ele é Senhor da igreja de Curitiba, que Ele ainda é soberano, que Ele ainda é poderoso. Olha o que o salmista fala no Salmo 119, verso 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Você sabe por que a igreja da nossa geração está uma igreja cansada, apática, triste, desesperançosa, enlutada, acabada? E eu prego o Brasil inteiro e fora do Brasil. Existem algumas igrejas que a gente chega, a gente vê notório no rosto do povo uma tristeza, que quando você olha você diz: meu Deus, a quem esse povo serve? A quem esse povo adora? Porque aquele que serve a Jesus, aquele que adora a Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é todo poderoso, ele se levanta mesmo em meio à luta, ao luto, à decepção, à tristeza, e glorifica a Deus e confia, porque ele já sabe que ele é peregrino na terra, a morada dele não é aqui, e ele vai morar no céu daqui a pouco. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Aleluia, aleluia. O que você tem? Resistência. Diga, o que você tem? Segundo, diga a palavra. O que você tem? Guarda o que você tem. Fidelidade. E não negaste o meu nome. Isso aqui é fidelidade. Aleluia. E quando nós olhamos ao cenário dos dias atuais, a gente olha e vê uma igreja que não consegue ser fiel a Deus. E aí tem algumas pessoas que chegam e olham e dizem assim: irmã Sara, é difícil ser fiel. No mundo onde nós estamos é difícil ser fiel. Realmente. Mas não é Aleluia. Não negar o nome de Jesus não é impossível. É só a gente olhar para a Bíblia. É por isso que Jesus vai dizer: guarda a palavra que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque se nós formos para o livro de Gênesis, capítulo 6 e verso 9, nós vamos ver que Deus vai olhar do céu e vai dizer: eu vou acabar com a humanidade, porque estão pecaminosos, porque não tem mais condição, o meu espírito não vai mais contender com eles, eu vou acabar, vou mandar, vou exterminar. Mas o verso 9 diz assim, ó: e estas são as gerações de Noé. Noé era homem. Diga homem. Aleluia. E quando ele está dizendo homem, ele não está dizendo somente no seu estado fisiológico, é homem, ser humano, homem é masculino, não. Ele está dizendo é homem, ser humano. Ele tem carne, ele tem terminações nervosas, ele tem tudo que eu e você temos. Só que a Bíblia diz que ele era um homem justo, perfeito,
mão levantada lá em cima. Eu vi uns glória a Deus aqui no meio misturado. Quando nós falamos de fidelidade. Guarda o que você tem, não negue o nome de Jesus. Jó capítulo 1, verso 1, diz assim, ó. Havia um homem. Diga homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Jesus está falando com a igreja de Curitiba nessa noite. Guarda a tua fidelidade, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só a fidelidade. Vamos mais um pouquinho. E Daniel propôs no seu coração. Aleluia. A Bíblia não está dizendo que ele foi forçado. A Bíblia não está dizendo que colocaram ele num lugar e disse assim: você vai ser, senão vou te matar. Não. A Bíblia diz que ele propôs aonde? Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque acabou o tempo das desculpas. Acabou o tempo de Deus sabe que eu sou ser humano, Deus sabe as minhas limitações, Deus sabe o quanto eu sou tentado. Ele sabe sim, mas Ele sabe que você pode ser fiel. Ele sabe que você pode colocar, propor no seu coração não se contaminar com o mundo. Aleluia! A glória! Porque ele propôs no coração. E olha só a condição de Daniel. Onde é que estava Daniel? Segunda leva, ou melhor, a primeira leva de cativo, arrancado da sua pátria, está escravizado, está dentro do palácio, longe da sua terra, mas dentro de um palácio que tinha todas as facilidades. Ele tinha tudo na sua mão, ele estava perto do rei, ele tinha todas as iguarias do rei. Ele podia muito bem dizer assim: se Deus me mandou para cá, é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, não tem nada não eu provar, eu tenho que estar no meio deles, porque eu vou ser um deles. Eu estou aprendendo a língua dos caldeus, eu estou aprendendo a conviver com eles, então eu vou esquecer quem eu sou e vou vivenciar o que eu sou agora, porque foi o próprio Deus que me tirou de lá e permitiu eu vir para cá. Só que tem uma coisa: quem é fiel, independente da luta, independente de onde Deus o coloca, ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele serve, e ele vai ser fiel. Pode me matar, mas eu vou ser fiel. Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Guarda o que tem. Tens perseverança, resistência. Tens a palavra. Tens a fidelidade. Não negaste o meu nome. Aleluia. E terceiro e quarto, tens paciência. Verso 10 vai dizer assim, ó: como guardaste a palavra da minha. Eu tenho um filho de 5 anos, que ele quer tudo na hora, e às vezes eu olho para ele e eu visualizo a igreja, porque eu olho para ele e falo assim: filhinho, agora não. Ele diz para mim: mamãe, mas eu quero agora. Eu digo para ele: agora não, tenha paciência. Ele diz assim: mas eu não tenho paciência. Eu não consigo ter paciência, Idália, ele fala. E eu digo para ele assim: pois você vai aprender a ter paciência, porque eu só vou dar na hora certa. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Como você guardou a palavra da minha paciência.
Seja paciente, aleluia. Sabe por quê? Porque Paulo vai escrever à igreja de Roma e vai dizer assim, ó: e não somente isto, 5:3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eita glória! Será que tem crente aqui nessa noite como meu filho? Eu não sei ter paciência, pois nessa noite quer ter coroa? Quer receber coroa? Tenha paciência. Ah, Jesus. Tenha paciência, porque a paciência vai produzir a experiência. Você vai poder olhar para alguém e vai dizer assim: espera. Igual o salmista, espera, porque você ainda vai louvar a Deus pelo livramento que Ele vai te dar. E alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como você sabe? Porque eu já tenho experiência. Aleluia! Porque você já tem experiência. E a experiência vai trazer o quê? A experiência. Fica firme. Pega alguém do lado, pede licença e diz assim para ele: fica firme. Isso. Espera. 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 Isso. Diga para ele: guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Mesmo com pouca força, você é resistente. Diz para ele: guarda o que você tem. Guarda essa palavra que está aí. Aleluia. Seja fiel. Diga para ele, seja voz profética. Diga: seja fiel. Seja paciente. Aleluia. Glória. Quem quer coroa? Fica de pé. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa, irmã Sara? Existem algumas coroas, e algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim: irmã Sara, cada um vai receber uma coroa diferente? Não, olhe para mim. Na antiguidade, na época que os valentes, que os esportistas, ou aquele que estava correndo, nos tempos de Roma, quando tinha aquelas pessoas que, os esportistas que corriam e queriam, né, uma coroa, quando eles ganhavam uma coroa. Como era a coroa? Aquela coroa de folha, lembra? Louro, obrigado, vocês são lindas. E eu esqueci de dizer que vocês estão lindas, maravilhosas. Meu sonho é ter um encharpe igual de vocês assim. Aleluia. Aquela coroa de louros, que ela tinha muitas folhas. Olha o que Paulo vai falar. Porque a primeira coroa que nós iremos receber, ou o tipo de coroa que teremos, é a coroa incorruptível. Alguém entendeu lá no fundo? A coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, Paulo vai dizer assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Aqui é o contrário, todos correremos, mas todos seremos coroados e receberemos o nosso prêmio. Aleluia. Olha só: corre de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que se acaba. Porém nós corremos de forma a alcançar uma coroa incorruptível, que nunca vai se acabar. Aleluia. Segundo tipo de coroa, ou vamos tipificar aqui, a coroa de louro. Cada folha significa um tipo. Coroa do incorruptível.
Segunda folhinha, coroa da justiça. 2 Timóteo 4,8 vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que amarem a sua vinda. Quem quer que ele venha? Quem ama a vinda do Senhor aqui? Aleluia! Olha só, terceira folhinha da coroa, coroa de glória. Olha que lindo. Pedro vai escrever: ora, 5:4 de 1 Pedro, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmão, isso aqui é Bíblia. Se você não consegue se alegrar com isso, vai se alegrar com o quê? Quem quer coroa? Olha só a coroa que você vai receber também: coroa da vida. Coroa da vida. Coroa da vida. Oh, glória! Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulações. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória! Aleluia! A coroa é tua, mas você precisa lutar. A coroa é tua, mas você precisa vigiar. A coroa é tua, mas você precisa ser resistente. A coroa é tua, mas você precisa perseverar. A coroa é tua, mas você precisa guardar essa palavra. A coroa é tua. A coroa é tua. A coroa é tua. Jesus, antes de partir, ele disse assim, para os seus discípulos: eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Oh, glória! Eu contei para vocês o que vai acontecer. Vocês serão perseguidos, vocês irão sofrer, por causa do meu nome vocês irão padecer. Eu preveni vocês acerca de tudo isso. Vocês vão se distanciar de quem vocês amam, vocês vão perder no mundo. Só que tem uma coisa: neste mundo vocês vão sofrer aflições, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Fecha os teus olhos nessa noite. Vocês escolheram este tema tão lindo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é esse ninguém? É o inimigo da tua alma, que luta a todo instante para poder te desestabilizar, que luta a todo instante para que você desista. Que quando ele não consegue pela direita, ele vem pela esquerda. Quando ele não consegue pela esquerda, ele vem por detrás. Quando ele não consegue por detrás, ele vem pela frente. Quando ele não consegue de nenhum lado, ele tenta te colocar numa ilha. Mas lembra, os céus estão abertos. Eu vou repetir: os céus estão abertos. Socorro já tem, não virá. Socorro já tem para a igreja. Nós somos o único povo da terra que entramos em uma batalha com certeza de vitória. Nós somos o único povo da terra que sabemos que quando se finda a vida aqui, teremos uma vida eterna maravilhosa com Cristo. Aleluia! Feche os teus olhos e ligue no trono da graça. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de
Deixa Ele te renovar nessa noite. Deixa Ele te tocar nessa noite. Se entregue, se entregue. Lembre-se que já está acabando a nossa jornada aqui. Guarda o que você tem, porque Ele está vindo nos buscar. Morte, choro, oh, nunca mais. Nunca mais. Sabe o que vai acontecer? Verei o grande rio da vida. Oh, que lindo! Claro como cristal. Aleluia! Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Não vai ser me camarada ser. Remanda na chora me camarada suída camarada. Deixa Ele te renovar nessa noite. Deixa nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Eu já ouço o barulho de glória. Eu já vejo o renovo de Deus. Eu já vejo. Isso, vai, abre a tua boca. Deixa Ele te renovar nessa noite. Deixa Ele te tocar nessa noite. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. As nações andarão na sua luz. E as portas jamais se fecharão. Oh, glória! A cidade é de ouro puro. É pra lá que você vai. É pra lá que você vai. É pra lá que você vai. De jaspe seu muro. Além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Levante a mão e alvora. Oh, Senhor, fortalece a tua igreja. Renova o teu povo, para que eles perseverem, para que eles recebam a coroa da justiça, a coroa do regozijo, a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa incorruptível. Oh, morte, choro. Tem morte hoje, não tem? Tem separação hoje, não tem? Tem choro hoje, não tem? Tem tristeza hoje, não tem? Nós passamos por tudo isso, não passamos? Mas num piscar de olhos, Ele virá nos buscar. Fique firme. Seja resistente. Guarde essa palavra.
está